como se aproveitam da tendência humana ao exagero, terminam por implodir todo e qualquer sistema. Enquanto prometem e garantem direitos específicos, as minorias sobre as quais montam seus currais eleitorais levam paulatinamente a sociedade à exaustão, indo além do limite das suas capacidades com o intuito de desestabilizar os sistemas vigentes. Além de falharem comprovadamente, as ações propositivas fomentam a divisão da sociedade, eliminam o mérito e desvalorizam as glórias das conquistas individuais. Se não bastassem estas consequências, ainda amplificam a burocracia estatal, já que para cada nova lei, centenas, às vezes milhares de novos burocratas passam a ocupar as fileiras do Estado Todo-Poderoso. Gente, eu acho que eu não vou conseguir terminar de ler esse capítulo não. Hoje não, ele é muito grande mesmo. Vou deixar para amanhã. Faltam ainda 5 páginas. Meu celular não aguenta. Um exemplo claro da ineficácia das ações propositivas está na explosão da criminalidade ocorrida desde que ações políticas substituíram ações policiais. O crescimento da violência é simultâneo às restrições ao poder policial, à implantação de medidas, entre aspas, socioeducativas, em substituição ao rigor da lei e ao fortalecimento, entre parênteses, e enriquecimento das ONGs que lutam pela, entre aspas, causa da paz. Cotas, exceções e demais benefícios específicos dados às, entre aspas, minorias são usados não para solucionar problemas sociais, mas para fortalecer o poder do governo sobre os cidadãos, destruir os valores vigentes e preparar o ambiente para a implantação da mais totalitária de todas as ditaduras da história. Se as minorias beneficiadas e alguns ativistas podem ter sua responsabilidade atenuada devido ao desconhecimento do plano, os mesmos não se pode dizer dos planejadores e financiadores. Os sociólogos americanos Richard Cloward e Francis Piven, discípulos de Saul Alinsky e, portanto, de Antônio Gramsci, são exemplos de pensadores que conheciam muito bem a consequência de suas ideias. Os dois criaram uma série de técnicas para sobrecarregar e implodir o serviço público dos Estados Unidos, explorando e inventando lacunas entre as leis e a realidade. Esta safadeza, que ficou conhecida como estratégia Cloward-Piven, tornou-se o parâmetro para todas as táticas que visam inchar a burocracia estatal com o intuito final de promover o caos, de onde acreditam que emergirá a MOM. Como presente dos gregos, os males trazidos pelas ações afirmativas não são, entre aspas, erros, efeitos colaterais ou resíduos. Como querem seus defensores, são bombas de efeito retardado, armas de guerra que foram minuciosamente planejadas para implodir todos os alicerces da nossa sociedade. Outro subtítulo, Relatório Iron Mountain. Em 1954, um grupo de cientistas das mais variadas especialidades foi chamado a participar de um projeto mirabolante. Passada a Segunda G, os Estados Unidos desfrutavam de uma hegemonia representada não apenas pela capacidade bélica demonstrada no campo de batalha, mas também pela pujante economia e pela produção cultural que já dominava o mundo do entretenimento. Os profissionais mais consagrados em suas áreas foram selecionados para uma pesquisa minuciosa e cara. Os recursos vieram do Pentágono e contaram com a consultoria de grandes empresas e organizações como Fundação Rockefeller e Instituto Hudson, além de serviços de inteligência e todas as entidades governamentais ligadas à ciência, segurança e espionagem.
Oficialmente, a ideia era descobrir quais as atitudes deveriam ser tomadas nas próximas décadas de forma a manter e ampliar a hegemonia econômica, cultural e militar dos Estados Unidos da América. Economistas, sociólogos, engenheiros, médicos, nutricionistas, psicólogos, estrategistas militares e especialistas em áreas tão vastas e tão distintas como energia, comunicação, hipnose e lavagem cerebral foram reunidos em uma base militar denominada Iron Mountain. Os resultados destes estudos foram sintetizados em um relatório que recebeu o nome do local que centralizou o projeto. Além das várias outras sugestões, os pesquisadores apontaram que a melhor maneira de manter coeso um grupo humano é a existência de um inimigo. Deduziram daí que era importante para o crescimento americano que a população cultivasse certo medo de um inimigo externo. Mais adiante, no relatório, eles alegam que, como é muito difícil ou quase impossível alimentar esta inimizade por muito tempo sem sofrer as consequências de uma guerra real, é preciso criar inimigos hipotéticos, de preferência idealizados ou até mesmo imaginários. Os especialistas sugeriram então dois temas que poderiam gerar inimigos externos aglutinadores: ecologia e seres extraterrestres. Perceberam que o medo iminente de uma invasão alienígena ou de uma retaliação da natureza funciona muito bem para direcionar a decisão das pessoas sem que elas percebam a manipulação. Como os pesquisadores sabiam que seria difícil e demorado para mudar radicalmente a opinião das pessoas, e mesmo com muitos estudos sempre é possível uma reação inesperada e indesejada, decidiram fazer um teste. E diante dos resultados, iriam definir as melhores estratégias para a modificação do senso comum. Para este teste, precisariam de um tema que estivesse enraizado na cultura do Ocidente, para que essa inversão de valores fosse estudada e adaptada a outros temas cuja mudança interessasse aos poderosos. O tema escolhido foi o tabagismo, que naquela época não sofria de nenhum tipo de perseguição. Os trechos divulgados e que podem ser encontrados na internet não correspondem nem a um terço das informações obtidas pelos órgãos governamentais e principalmente pelos empresários amigos do governo que participaram do projeto. Mesmo conhecendo apenas a parte pública destes resultados, é possível perceber seu tremendo sucesso, não apenas pelas mudanças do senso comum, mas pelo próprio desenrolar do discurso público. A farsa do aquecimento global, da camada de ozônio, do fim da água potável, do fim do petróleo, a ameaça alienígena, todos estes temas servem como prova de sucesso dos planos originários do relatório Iron Mountain. Mas em nenhum destes a manipulação mostrou-se tão eficiente como a criação do antitabagismo militante. Em algumas décadas de massificação, conseguiram transformar o cigarro em um veneno mais perigoso que a cicuta e amigos em chatos. Outro subtítulo: Codex Alimentários. Consta que a ideia de criar um Codex Internacional de Nutrição, ou seja, um conjunto de diretrizes para definir toda uma política de controle sobre a alimentação da população mundial, surgiu em uma reunião da ONU ocorrida em 1962. Naquela época era impensável uma entidade internacional determinar regras sobre hábitos alimentares da população. Décadas de revolução cultural minaram a resistência das pessoas a interferências externas e assuntos privados. Da mesma forma que ocorreu com o tabagismo, as pessoas passaram a aceitar conselhos e até repreensões às suas condutas mais particulares. Entre as recomendações do Codex existem vários absurdos totalitários. Gengibre, alho, cebola, pimenta e outras especiarias, por exemplo, são classificadas como, entre aspas, produtos controlados. E outros, como a soja transgênica, serão impostos como componentes obrigatórios de vários outros produtos. O Codex Alimentários incentiva o uso da ciência genética no cultivo de alimentos com o intuito de gerar
misturar, destacar ou inibir determinados nutrientes. Tudo isso sem que os consumidores saibam das experiências mirabolantes que estão sendo feitas na comida que consomem. Uma evidente vitória do coletivismo, a implantação paulatina das diretrizes do Codex também tende a favorecer a indústria farmacêutica e, mais ainda, os poderosos de plantão. Nem é preciso dizer que o organismo humano depende de várias substâncias contidas nos alimentos naturais. Como parte destes nutrientes tem a direta relação com a saúde mental. Como parte destes nutrientes tem direta relação com a saúde mental, com a inteligência, memória, disposição e capacidade de reação, o controle da circulação e consumo dos alimentos que contenham estas substâncias passa a ser um mecanismo de controle político e social. Outro subtítulo: Truque de 3 estágios. Depois de muita prática, o método se aprimora. Esta é uma verdade absoluta no que diz respeito à engenharia social. A cada novo experimento, a ciência da manipulação mostra-se mais complexa e menos perceptível. Mesmo diante de novas técnicas, ainda utilizam o mais antigo dos truques modernos, o truque dos 3 estágios. 1. Encontre o problema da sociedade e amplifique seus transtornos e malefícios. Se for o caso, transforme um pequeno incômodo em um problema gigantesco, ou ainda, se preferir, invente um problema. 2. Concentre todas suas energias em divulgar este problema. Faça abaixo-assinados, protestos, passeatas e incentive militantes até que todos repitam em uníssono, entre aspas. Alguém precisa fazer alguma coisa. 3. Apareça no momento exato com a solução perfeita para a situação. Afinal de contas, ela estava pronta antes mesmo do problema, entre aspas, aparecer. Não esqueça de revestir a solução com boas intenções. Caso contrário, as pessoas não vão entregar mais um pedaço da sua liberdade tão facilmente. Repare bem os noticiários de agora em diante e acompanhe os 3 estágios se envolvendo diariamente e bem diante dos seus olhos. 6 passos para aprovar uma proposta absurda. Esse é mais um subtítulo. Existe outra técnica que tem funcionado e por isso se repete sem cessar. Trata-se de uma técnica avançada para inicialmente amenizar os ataques sofridos por uma ideia e gradualmente aumentar sua aceitação com o objetivo final de implantar, inverter e destruir valores. Passo 1. Uma proposta tão ofensiva que nem deveria ser comentada em público é defendida por alguém respeitado. Passo 2. O público fica assustado e indignado, mas o assunto já está sendo discutido. Passo 3. O fato de estarem falando neste assunto se torna o, entre aspas, assunto do debate público. 4. A repetição dilui a importância dos aspectos mais, entre aspas, assustadores da proposta. Passo 5. O assunto, tema da proposta, passa a ser comum. Passo 6. O debate gira em torno de, entre aspas, moderar a proposta, de torná-la, entre aspas, viável. O domínio destas 6 práticas possibilita controlar reações e seu conhecimento é a única forma de perceber a manipulação constante e permanente. O poder de controlar reações é o poder de prever as tendências sociais com maior margem de acerto. É o verdadeiro e máximo poder. Mais um subtítulo: pressão de cima mais pressão de baixo. No cotidiano de vários países é possível identificar a aplicação de uma estratégia que acelera o avanço das modificações sociais e tem sido usada como instrumento revolucionário muito diferente. Consiste em uma ação combinada e simultânea de 2 forças opostas visando o mesmo objetivo, uma espécie de aplicação prática de dialética hegeliana. Um exemplo muito comum é conciliar medidas governamentais ou legislativas com mobilizações sociais, protestos ou manifestações públicas. Outro subtítulo. Picadas, que não pode falar essa palavra, né? Picadas e outras químicas. Como bem demonstrou Aldous Huxley,
admirável mundo novo será uma ditadura cujos controladores se arrogam o direito de definir as condutas e julgar os hábitos de todo o restante da humanidade. Lembrando que esse livro é de 2015. 2015. Essa baixaria começou em 2020. Para além da vigilância sobre crimes e contravenções, a ditadura da NO, da Nova Ordem, deve avançar com seus tentáculos para áreas antes reservadas ao domínio estritamente privado. Das várias áreas que estão sob as garras da NO, a saúde parece ser a que já se encontra mais cercada. Assim como no livro do escritor inglês, o atual rumo da medicina moderna parece nos levar inapelavelmente a uma dependência química universal e irreversível no médio prazo. A imagem assustadora de Huxley, no entanto, não está muito distante das informações que circulam fora da imprensa, dominada pelos grandes anunciantes. Na internet, por exemplo, é possível encontrar coisas assustadoras sobre a indústria farmacêutica, sobre a periculosidade das picadas e de alguns medicamentos altamente recomendados pela classe médica. Quando analisamos como funciona a divulgação dos produtos entre os médicos, quem patrocina os congressos periódicos e cruzamos estes dados com a concentração absurda deste mercado, fica fácil prever como o totalitarismo, entre aspas, científico vai controlar nossa alimentação e tornar a nossa medicação compulsória. Os iluminados acreditam deter o poder divino do conhecimento e, portanto, sua ciência infalível pode e deve agir sobre toda a cabeça humana de livre e espontânea obrigação. Próximo subtítulo: Eugenia, esterilização e controle populacional. Tá ficando preocupado, né? Quanto mais avançamos nos detalhes envolvidos nesse desenrolar de fatos que levou e continua levando a humanidade para o abismo, mais nos assuntos com a crueldade, a ganância e a falta de sensibilidade destes que pretendem governar todos os atos das nossas vidas. Com o fim da Segunda G e a abertura dos campos de concentração nazistas, o mundo conheceu alguns dos mais horríveis crimes que a humanidade foi possível de cometer. Diante daquela experiência indescritível de morte, dor e desespero, ninguém mais queria ser associado àquela monstruosidade e a eugenia deixou de ser uma palavra agradável. Mudaram então para a genética, mas os objetivos de seus financiadores nunca mudou 1 milímetro. A eugenia já existia antes de Hitler, não pode falar essa palavra, e foi levada à Alemanha muito antes do bigodinho idiota aparecer para a história. A família Rockefeller já patrocinava o Congresso Mundial de Eugenia em 1913, criou alguns institutos nos Estados Unidos e Europa e chegou a financiar estudos que viabilizaram a esterilização das africanas. Existem rumores de que alguns projetos do tipo foram iniciados em Recife. Meu Deus, será que vai dar para publicar isso, gente? Porque é muita página. Falta 3 ainda. Vamos lá. Todas as ideias de controle populacional são debatidas desde pelo menos o final do século XVIII por Thomas Malthus. Outros magnatas ingleses e mais tarde americanos foram implantadas como objetivos políticos e hoje a Europa vê sua desintegração devido a essa insistência no controle de natalidade. A população do mundo hoje é de cerca de 7 bilhões de habitantes. Sem dúvida, é muita gente. Dá a impressão de que todos os problemas no mundo, como miséria, fome e doenças, estão relacionados à superpopulação. Isso não é verdade. Durante muito tempo, também acreditei nesta bobagem. Cheguei a escrever sobre isso e aproveito para renegar o que pensei naquele momento. Eu estava errado, porque olhava superficialmente para o assunto. Existe realmente uma população muito acima do ideal em alguns lugares do globo, mas quando analisamos isso concretamente, sem desvios ideológicos, fica evidente
que tudo não passa de uma mentira, e sua intenção está diretamente relacionada com o controle e o poder de um futuro governo mundial. Façamos o cálculo. Se todos os 7 bilhões de habitantes receberem um terreno de 1.000 metros quadrados cada um, todos caberiam na Austrália. Como a maioria das pessoas mora em um espaço menor e o mundo não se resume à Austrália, temos aí a prova de mais uma falácia. O que eles querem é diminuir a população, porque a automatização, as máquinas, entre aspas, inteligentes e as tecnologias de ponta dispensam muitos trabalhadores. Os globalistas querem menos pessoas para facilitar o controle. E é apenas e tão somente por isso que eles incentivam o, entre aspas, casamento gay, o aborto, a eutanásia e o controle de natalidade. Querem destruir a família, mas não todas. Dinásticos como são, exibem genealogias, lembram de cor os feitos dos antepassados, penduram rastros de parentes distantes, penduram retratos de parentes distantes, mas gastam fortunas para destruir a família dos outros. Não tenha dúvida, eles já planejam isso há mais de 100 anos, quando os números eram outros. Nada tem a ver com o que parece. Não incentivam entre aspas, casamento gay por estarem preocupados com os homossexuais. Não financiam os movimentos abortistas por estarem preocupados com a saúde das coitadinhas. Tudo o que fazem é para destruir a família, a mais elementar forma de transmissão de poder que existe. Tá acabando, hein? Eugenia, aborto, feminismo, entre aspas, casamento gay e eutanásia são temas patrocinados em virtude de uma estratégia política que envolve a destruição da família e seus valores. Da mesma forma que jogam bilhões de dólares nos movimentos libertários, sociais, ecológicos e de direitos humanos para promover o caos e destruir a sociedade. Simples assim. Outro subtítulo, False Flag. Já ouviu falar? Eu já ouvi. A primeira morte de uma guerra é a da verdade. Poucas sentenças estão amparadas na história como esta, que não é minha, mas pego emprestada porque desconfio que seja de alguém que entende do assunto. A ideia de forjar um ataque e colocar a culpa em seu adversário não é nova. Nero botou fogo na cidade para culpar os cristãos de Roma. Hitler, o bigodinho, também usou deste artifício quando incendiou o Reichstag, o parlamento alemão, e culpou os opositores. Em, entre aspas, reação, fechou o Congresso e prendeu todos os adversários. O ataque da bandeira falsa, ou false flag, em inglês, consiste em efetuar um ataque contra si mesmo, dissimulando o mandante e o executor de maneira a culpar determinado adversário. Como consequência deste, entre aspas, ataque, consegue aprovação para aquilo que será chamado de, entre aspas, retaliações. No século XX, são muitos os fatos que podem ter servido como pretexto para reações militares, econômicas ou políticas. Como não tenho certeza sobre outros possíveis ataques de bandeira falsa, fico na citação única do caso alemão, por ser mais evidente e confirmado pela maioria dos historiadores. Mesmo sem provas, no entanto, desconfio de muitas outras ações do tipo false flag. E não estou falando apenas de ações de guerra, mas também de ações políticas e manifestações populares aparentemente espontâneas. Outro subtítulo, e agora a gente vai falar de coisa que tá aí na cara aí, ó. HAARP e Tesla. Oficialmente, o High Frequency Active Aurora Research Program, ou Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência, é um programa científico com o objetivo oficial de estudar os fenômenos da aurora boreal. Por estar subordinado ao Pentágono, por seu gigantesco consumo de energia elétrica e também por seu caráter altamente secreto, este programa sempre foi alvo de muitas especulações.
Em documentário apresentado pelo ex-governador de Minnesota, Jesse Ventura, 2 cientistas que trabalham no centro se mostraram muito nervosos quando abordados sobre a questão. E outro ex-funcionário disse ainda que as antenas do HAARP enviam grandes cargas de eletricidade para a camada mais alta da atmosfera com a intenção de influenciar a ionosfera. Gravação de um congresso climático no Canadá demonstra que estão tentando manipular o clima utilizando os chemtrails e ondas elétricas e sonoras em direção à ionosfera com a intenção de formar, dissipar, dirigir ou carregar eletricamente nuvens específicas. Isso acontece. Segundo um dos palestrantes, é necessário segredo nestes planos porque a população não entende do assunto e pode não aprovar atitudes necessárias. Outro palestrante deste mesmo congresso diz ainda que estão obtendo resultados altamente satisfatórios. Então, né, esses temporal, essas tempestades que em certos lugares não tinha, de repente começou a ter, será? Chuva no deserto, no dia que os caras quis, porque ia ter a corrida, não sei o que lá, será? Tá. Entre as principais suspeitas do que vem a ser o HAARP está a capacidade de manipular o clima, criando tempestades, raios e como tal poderia ser utilizado como arma. Isso explicaria sua subordinação ao centro militar americano. Outra suspeita é que o HAARP seja capaz de provocar terremotos à distância, utilizando da mesma forma altas cargas de eletricidade, que seriam enviadas para o espaço e voltariam após refletidas nos espelhos dos satélites. Cairiam na Terra formando vórtices poderosíssimos. Estas teses se amparam nos estudos de Nikola Tesla, uma das mentes mais privilegiadas do século XX, personagem central do episódio conhecido como Guerra das Correntes, uma disputa que envolveu Thomas Edison e George Westinghouse pela hegemonia no campo da iluminação pública. Tesla inventou a corrente alternada e hoje tem sua inicial como uma grandeza, T, que mede a densidade do fluxo magnético. O, entre aspas, mago do oeste inovou os sistemas de iluminação pública e demonstrou ser possível enviar eletricidade sem fio. Será que é por isso que mataram ele? Por esta conclusão, perdeu imediatamente o patrocínio da família Morgan, que então monopolizava o mercado de postes e fios de alta tensão. O gênio que despontou antes dos 20 anos ganhou muito dinheiro com a iluminação de Nova York e gastou em busca de conhecimento não convencionais à ciência moderna. Além de construir uma Arca da Aliança, fiel às medidas informadas pela Bíblia, enterrou um grande vergalhão de cobre e jogou sobre ele uma carga elétrica que quase apagou a cidade onde mantinha um sítio. Conseguiu com isso um terremoto numa pequena área ao redor do, entre aspas, obelisco. Fez esta experiência como etapa de uma série de testes. Primeiro fez tremer um pedaço de trilho de trem, depois uma pedra, uma ponte e o próprio edifício onde tinha um laboratório em Nova York, o que acabou lhe rendendo uma prisão após denúncia dos vizinhos. O envio de energia elétrica sem fio e sua capacidade de destruição estavam, portanto, demonstrados já em 1942, antes de Nikola Tesla ser preso, morto e ter o laboratório e seus documentos confiscados. Ou seja, o segredo do cara tá tudo na mão dos caras. Assim como o grande colidor de Hadrons, LHC, do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, CERN, o HAARP parece ter funções e objetivos diferentes dos anunciados. A nuvem de mistério que envolve estes projetos permite essa desconfiança. Não sei o que é HAARP, nem do que ele seja capaz, mas me parece muito provável sua relação com os experimentos de Tesla. Outros subtítulos: Chemtrails.
Uma das revelações mais chocantes, até mesmo para quem está habituado com as barbaridades cometidas pelos planejadores da NOM, é a existência dos chamados chemtrails, ou rastros químicos. Chemtrails são os rastros deixados por aviões, mas não são os rastros normais, relacionados à temperatura, baixa qualidade do combustível, umidade do ar e até mesmo para a dispersão de do esgoto. Os rastros que hoje são debatidos em fóruns na internet e fora dela não são rastros normais. Segundo muitas evidências, aviões militares civis estão voando a altitudes muito elevadas e aparentemente estão pulverizando substâncias altamente tóxicas como bário e alumínio. Assim como no caso do HAARP e alguns outros assuntos levantados nos tópicos desse trabalho, não tem informações suficientes para declarar alguma certeza, mas acredito que em todos estes casos o segredo que os envolve os transformam em suspeitos. Conheço 2 documentários sobre o assunto. Um deles registra palestras muito estranhas em um congresso sobre clima. Veja a seção, entre aspas, saiba mais no final do livro. Esse foi o capítulo 8. Meu Deus do céu, mais de 1 hora. Então tá bom, até amanhã, pessoal, no capítulo 9. Deixa eu ver o título que vai ser muito, muito, muito legal. Ele chama-se Controle, Controle e Mais Controle.